Bom dia a todos. Aqui está começando o canal INAC, o seu espaço para entender os fatos que movem o Brasil e o mundo, com análises profundas de especialistas. Eu sou Francisco Miné e hoje estou muito bem acompanhado. Recebo quatro convidados, os quais apresento. Doutor Gonzalo Vecina, médico sanitarista e referência nacional em saúde pública. Doutor Rafael Richetti, advogado especialista em direito previdenciário e do trabalho. Doutora Vanessa Reis, procuradora do Estado do Rio de Janeiro e professora. E doutor Alexandre Barroso, doutor especialista em direito com atuação acadêmica. Sejam todos bem-vindos. O mundo se despediu nesta semana de uma das figuras mais influentes da Igreja Católica, o Papa Francisco. Conhecido por sua postura progressista, ele deixa um legado de enfrentamento à desigualdade e ao conservadorismo. Doutor Gonzalo, como o senhor avalia o impacto do Papa Francisco para a saúde global e a defesa dos mais vulneráveis, especialmente durante a pandemia, naquela situação, naquela hipótese onde ele aparece em plena sala do Vaticano, saguão do Vaticano, orando sozinho. Foi uma das figuras mais icônicas, talvez, da história da humanidade. Gostaria, Gonzalo, que você pudesse realizar esse comentário. Bom, o Papa Francisco com certeza fará falta ao mundo, né? Ele recuperou uma história que estava meio de lado na Igreja Católica e começou a ser reinvestida a partir de João 23, né? João 23 que a maioria de nós não conheceu porque somos mais jovens, né? Eu ainda tive a oportunidade de passar um pedacinho lá dos anos 60 com o Papa João 23. E ele tinha, inclusive, uma das ideias era ser o João 24. Mas dizem que a pedido de Dom Odilo aqui, ele resolveu homenagear o São Francisco e daí o nome de Papa Francisco. Espero que esse legado que ele está deixando, que é esse legado que você colocou aí, né, que é o legado de olhar para os mais pobres, olhar para os desassistidos e principalmente olhar para comunidades que são esquecidas, como a comunidade LGBTQIA+, né? Então, ele manteve os grandes dogmas da igreja, mas deixou claro, quem sou eu para julgar? Então, acho que é importante que isso se inclua no conjunto de valores importantes da Igreja Católica e que esse exemplo que ele deu seja seguido. Sentiremos muita falta do Papa Francisco. Alexandre, ainda dentro desse mesmo tema, e analisando os aspectos jurídicos e sociais relacionados ao papel da igreja na sociedade, como é que você vê esse passamento, né? Ciente de que existem, inclusive, tentativas de influência da geopolítica externa, né? De influir nessa escolha do novo Papa, né? Gostaria que você fizesse seu comentário sobre isso. Sim. A primeira coisa que eu gostaria de ponderar, destacar, é que ele convenceu pelo exemplo. Já quando foi nomeado Papa, ele pediu que o povo orasse por ele, escolheu aposento simples, roupa simples, condução simples. Morava também em um apartamento fora do Vaticano. O lugar do sepultamento também será muito mais simples, e isso é fundamental em qualquer pessoa que pretende ser líder. Conduzir pelo exemplo.
Nesse sentido, ele enfrentou a legislação canônica, o processo canônico, no sentido de condenar aquelas pessoas do clero, da cúria, que se comportaram mal, como a gente sabe, desde tanto tempo, assuntos sexuais, assuntos econômicos, financeiros. Ele teve uma atuação jurídica também muito forte, nesse sentido de não esconder situações constrangedoras, situações erradas, e autorizar e influenciar a abertura de processos lá internos para poder enfrentar todas essas situações. Isso também é muito exemplar, na minha opinião. Quanto a essa suposta interferência geopolítica, pelo que eu pude analisar, ouvir, ler, hoje a gente está muito ligado a isso. Parece que os cardeais que vão votar o novo Papa têm a consciência de que o mais importante são os preceitos da Igreja, são os desafios da Igreja, deixando um pouco de lado influências políticas externas. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido, é isso que se espera dos cardeais que vão eleger o novo Papa. Ainda que se saiba que a política permeia toda e qualquer relação social, todo e qualquer agrupamento, qualquer instituição, existe essa tendência, mas eu acredito que não vai ser influência decisiva para a escolha do novo Papa. Também eu imagino que, pela quantidade de cardeais, parece que 108 nomeados por ele, vai ser nomeado um Papa que tem afinidade com os pensamentos que ele propôs e que ele aplicou, ainda que eventualmente um pouco mais moderado. Então, eu tenho esperança que essas influências geopolíticas não interfiram decisivamente na nomeação do novo Papa. Muito bem. Rafael, dentro de um mundo onde nós temos uma série de fundamentalismos, fundamentalismo islâmico, agora, recentemente, fundamentalismo cristão, né, que é algo absolutamente excludente. Rafael, como é que nós imaginamos uma situação de conciliação dentro dessa sociedade tão dividida, né? Como é que você vê isso dentro dessa projeção de escolha? Você está mutado, Rafael. Me desculpem. Bené, saudação a todos. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar o que já foi enfatizado um pouquinho pelos meus colegas, né, os legados dos centrais do Papa Francisco, né, desde o início do seu pontificado, né, ele enfatizou muito essa questão da igreja de portas abertas, né, a conversão ecológica, né, de reconhecer a crise climática, né, como uma urgência moral, né, os debates, né, promovendo aí um processo sempre mais participativo, tentando descentralizar um pouco o Vaticano, né, embora encontrou aí uma resistência burocrática, né, pelas alas mais conservadoras, né? E entrando um pouco no assunto proposto, né, ele sempre também procurou dialogar aí nessa questão interreligioso, né, e paz, né? Ele tentou se aproximar de lideranças muçulmanas, né? Eu estava até pesquisando um pouco na internet, teve uma visita histórica lá em Dubai no ano de 2019, né? Ele atuou aí como um mediador de conflitos latentes, não foi tão na questão da guerra da Ucrânia, né, com a Rússia não surtiu tantos efeitos, mas houve essa tentativa aí de diálogo, né?
Então, realmente, a morte do Francisco Papa, ele traz aí uma perda muito grande. Eu espero que no próximo conclave aí se defina, de fato, um Papa com a mesma cultura, o mesmo pensamento, né? E se tiver algum Papa um pouco mais conservador, que pelo menos não deixe o legado dele se perder. Doutora Vanessa, dentro dessa lógica, né, é, Gonçalo falou em inclusão, Alexandre falou em conciliação, né? O, dentro dessa ideia, né? Qual seria o perfil ideal desse novo Papa a ser escolhido, né? Rafael fez um compilado também sobre a importância dessa escolha. Como é que você veria isso? Bom, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar nesse programa e com pessoas tão qualificadas. Obrigada pelo convite, Minotti. Bem, eu vejo o seguinte: como a Igreja Católica é uma igreja cristã, então eu sou uma otimista, né, dos ensinamentos de Cristo. Então eu acredito que, como aconteceu com Cristo, que depois de 300 ou 400 anos que ressurgiu, né, voltou e foi iniciada a religião católica, que também os próprios ensinamentos, né, do nosso padre, nosso Papa, que ele reverbere muito mais do que não só o tempo que ele ficou em vida, mas o que ele pode trazer como um progresso para o futuro. Então, essa essência da igreja, né, da igreja católica, essa essência da doutrina cristã, que se traga inclusão, e foi isso que ele fez, a inclusão, né, a inclusão dos excluídos, né, a inclusão dos pobres, e a mudança de comportamento que ele logo colocou no início, como o Alexandre bem pontuou. Então, dentro dessa análise de conjuntura de todos que já falaram aqui, o que eu aguardo é o seguinte, que cada um de nós, né, sendo cristãos ou não cristãos, ou que acreditemos em Cristo ou não, que sejamos um discípulo, né, de todos os ensinamentos que o Papa deixou, para que a gente possa reverberar isso em todas as esferas, inclusive na escolha do novo Papa. É isso que eu aguardo, né? E que todos nós possamos fazer isso também, uma comunidade mundial em prol de que esses ensinamentos continuem perpetuando, mais do que a própria pessoa. É verdade. Vanessa, ainda com você. O Brasil concedeu asilo a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção em caso envolvendo propina da Odebrecht. A medida gerou uma reação negativa no país vizinho, que também condenou o seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala, a 15 anos de prisão. Vanessa, quais os impactos diplomáticos e jurídicos desse asilo? Se existe fundamento legal que justifique essa decisão, mesmo diante das condenações da justiça peruana, ciente que nós temos ainda muita polarização em nosso país e existe de lado a lado muita beligerância no que se refere à questão do combate à corrupção. Como é que você vê essa situação e quais as implicações relacionadas a esse tema? Bom, as implicações políticas é lógico que cabem ao governo e à análise política fazer. O que eu vou fazer é brevemente uma explicação em relação ao humanitário. As questões humanitárias, o que me consta, parece que ela tem uma doença, né? Ela está cometida de câncer e tem uma criança menor de idade, e isso teria sido o viés humanitário para a concessão de asilo. Eu faço um paralelo, inclusive, que nós vivemos aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, na época do afastamento, né, da prisão do governador, então, Sérgio Cabral, que a então esposa dele também tinha um filho menor de idade e foi concedido a ela a prisão domiciliar. Eu não sei quais foram assim, os limites que poderiam ser feitos na prisão em relação às questões que ela, né, como pessoa vive, tendo um filho menor de idade, não conheço a legislação peruana em relação a isso, mas ela estaria doente, acometida de uma doença e por isso que ela teria pedido asilo. A senhora, agora as consequências políticas, né, que se podem exacerbar depois, são as consequências, inclusive, que nós estamos vivendo agora, com alguns julgamentos importantes no Supremo, para todos os que acompanharam ontem, que isso daria uma possibilidade também, né, de se repensar em asilo político para outras autoridades, caso venham a serem condenadas
impossíveis, né, delitos também cometidos no nosso país. Então, até pela própria, o paralelo, não, fazer um paralelo do que aconteceu lá e que nós estamos vivendo aqui, por isso que é delicado um pouco tratar de uma forma abrangente, sem ter o conhecimento exatamente do que aconteceu e de como foi o processo no Peru. Então, eu volto a afirmar, as questões humanitárias é possível conceder asilo, e foram as questões que foram levantadas. Agora, as questões políticas, então, a análise tem que ser feita nessa seara, inclusive para as possibilidades de repercussões no nosso próprio processo que a gente está vivendo aqui em relação a alguns julgamentos nessa seara no Brasil. Verdade. Gonzalo, dentro dessa análise política, como fica essa concessão de asilo diante do aspecto da política anticorrupção? Que impacto isso traz? Está mutado, Gonzalo. Eu acho que aí, obrigado. Eu acho que aí, com certeza, nós temos uma derrota do ponto de vista do acompanhamento da punibilidade que nós deveríamos estar garantindo para pessoas que cometeram delitos, né? Acho que esse é um grande problema do Brasil, o problema da impunidade, né? E o exemplo não é um bom exemplo. No entanto, eu concordo, com a doutora Vanessa quando ela faz as ponderações relativas às questões humanitárias, né? Nós temos que saber dosar, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Politicamente e do ponto de vista do combate à corrupção, que é um dos objetivos do nosso canal INAC aqui, eu acho que nós temos que fazer esse registro e tentar fazer com que o país recupere a sua capacidade de diminuir a impunidade. Verdade. Alexandre, ainda dentro desse tema, é óbvio que nós temos uma questão de natureza humanitária, né, relacionada a esse tema. E, de outro lado, um outro fator, que é um fator de pacificação do próprio país, do próprio país onde ocorreram esses tipos de ilícito, né? Principalmente no que se refere às autoridades. Como é que você enxerga isso sobre o ponto de vista humanitário? Bom, eu gostaria de dividir o meu ponto de vista em três pontos específicos: o jurídico, o político e o humanitário. O jurídico, na minha opinião, pelo que eu li também, claro, ela e o marido foram condenados por crimes comuns, crimes de corrupção que não têm nenhuma relação com, na minha opinião, claro, nenhum aspecto político. Então, se a Suprema Corte de um país resolve condenar alguém por crime comum, eu penso que essa Suprema Corte deve ser respeitada. Eu tenho muitas ressalvas do que anda acontecendo no Supremo, mas enquanto Supremo tem que ser cumpridas as ordens, as decisões, os acordos do Supremo Tribunal Federal. Então, de novo, sendo uma decisão condenatória por crime comum, eu não vejo como algum outro país dar asilo político. Segunda coisa, politicamente é um desastre. Independentemente dessas duas vertentes do que se divide o Brasil hoje, é um desastre porque a gente está falando de corrupção. A corrupção, na minha opinião, assim como o terrorismo, não tem cara, não tem face, são coisas absolutas. Não interessa se é de direita e é de esquerda, corrupção é absoluta. Assim como o terrorismo é absoluto, de Estado, particular, de direita e esquerda. Não é possível um chefe de Estado dar asilo político a alguém que foi condenado por corrupção. E aqui tem alguns requintes, né? Porque consta que essa senhora já nem compareceu à audiência de prolação da sentença, já foi na véspera para a embaixada brasileira, que inclusive destinou um avião da FAB para trazê-la para cá.
E aí o que me leva a entrar já na questão humanitária. Quantas cestas básicas, quantos remédios, quantos brasileiros teriam feito melhor uso desse dinheiro, dessa operação que foi realizada pelo governo brasileiro? É um avião. Eu não sei que avião, mas é um avião. Todo mundo sabe o custo de um avião. O custo dessa operação inteira que poderia ter sido utilizada para a saúde, educação, saneamento básico dos brasileiros, que precisam mesmo, não tem sequer acusação nenhuma sobre corrupção. Agora, para a questão humanitária, eu respeito que ela esteja eventualmente com problema de saúde, falam é, é na que é na espinha dorsal, se é alguma coisa assim, enfim. Mas lá no Peru não tem hospital que trate disso. A prisão do Peru não tem que trate disso. Esse filho dela não tem uma pessoa que possa cuidar desse filho. Eu tenho um filho, eu tenho duas filhas, uma de 16 e uma de 12. Se eu me envolvesse num problema desse, teria quem cuidasse dela, embora não seja o ideal. Agora, de novo, não tem nenhuma instituição no Peru que possa dar o tratamento humanitário a essa senhora, embora presa. Ela não poderia ficar em prisão domiciliar lá, por exemplo? Não poderia ter tratamento. Aqui tem tantos criminosos aqui que tiveram isso, por exemplo. A gente não precisa nem ficar falando, pode falar do Maluf, do Lalau, tantos outros por aí, o Roberto Jefferson, lá não tem isso. Então, para mim, claro, com respeito às pessoas que pensam o contrário, essa questão humanitária, razão humanitária, se tornou um jargão que cabe tudo. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa e não tem fundamento científico, jurídico, ético, fala que é em razão humanitária. Então, na minha opinião, sobre todos os pontos de vista, não há nenhuma justificativa razoável para isso que aconteceu. É verdade. Rafael, ainda dentro dessa fala do Alexandre, muito boa, por sinal, é, eu me recordo que nós recebemos o ex-presidente Stroessner, né? Ex-presidente do Paraguai, né? Acusado por crimes contra a humanidade, entre outros, né? Como é que você vê isso, essa recepção, né, que o Brasil faz de ex-presidentes, né, alguns acusados? Qual é o caráter disso? É muito mais diplomático? E qual o impacto disso também? Miné, tem caráter, obviamente, diplomático, né? Tem que ser visto aí com muita cautela, até para não gerar tensão entre Brasil e Peru, Brasil aliados com outros países, né? Mas o que eu queria acrescentar é que, até na linha do que a doutora Vanessa ponderou, que do ponto de vista jurídico, né, pelo menos formalmente, o asilo político ele é um instituto reconhecido pelo direito internacional, né? Existe a Convenção de Caracas, se eu não me engano, de 1954, né? E o Brasil também, né, tem na Constituição Federal, no artigo 4º, se eu não me engano, inciso 2º, essa prevalência dos direitos humanos. Aí entra muita questão humanitária, até bem mencionada aí pela doutora Vanessa, né? Agora, a legitimidade, e aí é o ponto até do nosso colega Barroso, a legitimidade da decisão, ela depende da fundamentação do pedido. E isso, para mim, nesse caso específico, ele, de fato, não está muito claro, tá? Se houver, assim, indícios, né, claros de que há uma perseguição política, né, a concessão do asilo, ele é válido, né? Pode ser questionado, mas ele é válido, tá? Mas se a motivação real for escapar da justiça comum, né, o Brasil, de fato, vai ser criticado aí e vai gerar tensões diplomáticas, tensões no âmbito internacional e até nas políticas internas, né? Isso pode ser explorado aí por grupos da oposição ao governo, né? E
medidas serem questionadas aí no Supremo Tribunal Federal. Agora, as informações que eu obtive, né, são de fato denúncias e processos gravíssimos, né, que envolvem lavagem de dinheiro, recebimento de valores ilícitos, inclusive, né, da empresa Odebrecht, enriquecimento ilícito, falsificação de documentos por omissão de patrimônio, mas não há uma condenação definitiva em relação a isso. Mas eu entendo que a medida ela é legal, dependendo se a fundamentação ela for adequada. E as críticas, obviamente, virão e muitas vezes com a devida razão. Rafael, vamos agora apimentar a nossa conversa, né? Eita, meu Deus do céu. Desde 2016, um esquema fraudulento envolvendo o INSS desviou cerca de 7,99 bilhões por meio de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. A operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU, revelou que grande parte desses valores foi debitada sem autorização dos beneficiários. Uma amostragem com 1.300 entrevistados mostrou que 97% não consentiram com os descontos. A suspeita de envolvimento de servidores e entidades de fachada que simulavam oferecer serviços para justificar os débitos. Como esse esquema bilionário no INSS se manteve por anos e sem uma fiscalização eficaz dos órgãos públicos? E como falar que a Previdência está com sérios problemas de natureza financeiro, né, e de sustentabilidade diante desses claros desvios? Bom, Miné, a gente que atua bastante nessa área, né? Esse caso que repercutiu ontem, né? Mas só que o que eu quero dizer é que não é de hoje, né? Que o INSS ele está no centro de discussões e investigações sobre fraudes, né? Já existem suspeitas, isso pode ser ditado nos canais de busca, né? Já existem suspeitas e processos que envolvem servidores da própria instituição, né? Os quais teriam concedido benefícios irregulares, né? Causando prejuízos significativos à Previdência Social e aí diretamente dos cofres públicos, né? Há processos também, né, criminosos, inclusive de servidores, que vêm realizando empréstimos bancários em nome dos aposentados e pensionistas, né, que só percebem quando identificam descontos indevidos a título de consignação, né, em seus extratos de pagamento, né? Então, isso é uma prática muito antiga, né, que a justiça vem enfrentando, mas não é esse o caso que está ocorrendo agora. Então, recentemente, né, ontem, foi noticiado uma nova fraude de grandes proporções, como você mencionou, né, mais uma vez envolvendo o Instituto Nacional de Seguro Social, né? E desta vez, parte dos aposentados e pensionistas teve, né, descontos não autorizados em seus proventos, né, sob a justificativa de contribuição sindical, contribuição assistencial, né? Esse crime ele envolve tanto servidores, né, quanto supostos sindicatos e entidades de classe, muitas delas que sequer existem, né? Atuando sem o consentimento dos aposentados, que isso é o mais grave. E essa operação ela foi chamada de sem desconto, né? Que apura esses descontos indevidos, tá? O período é de 2019 a 2024. E aí, outro ponto que você ressaltou, né, é por que demorou tanto, né? As investigações elas só ocorreram a partir de 2023 pela Controladoria Geral da União, né, que encaminhou a Polícia Federal em 2024 e hoje que está estourando esse caso, né? Então, esse escândalo ele levou
a demissão do próprio presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, né? Fato que ocorreu ontem mesmo, né? Mesmo diante da resistência do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, né? Que, pelo que eu vi nas matérias aí, assumiu a responsabilidade pela indicação do ex-presidente. Os prejuízos estimados aí em 6 mais 6 milhões, né? Vi matérias também dizendo que pode chegar a 9 milhões. E é evidente, né, que o INSS ele possui corresponsabilidade por todo o dano causado a milhares de aposentados e pensionistas. Né? A instituição, ela por meio de seus servidores, né, dos seus funcionários e dos próprios sistemas alocados que precisam de uma atualização para ontem, né, precisa ser rigidamente fiscalizada, né? Os dados, os cadastros segurados não podem estar vulneráveis desse jeito, né? Normalmente, Minel, o que que acontece? Quando um benefício ele é aprovado, né, um benefício de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão, o sistema ele deve bloquear automaticamente o cadastro de empréstimos consignados e essas contribuições sociais, né, que elas vêm de um acordo de cooperação técnica, que a gente chama ACT, né? No entanto, servidores quebram esse bloqueio, né, sem o consentimento dos beneficiários, colocando em vulnerabilidade aí os benefícios previdenciários. Esse prejuízo, ele não é especificamente do cofre público, e sim ele tira, né, ele se apropria indebitamente de aposentados que já ganham aí uma mixaria. Então, realmente, muita coisa precisa mudar. Vanessa, ainda dentro desse mesmo tema, quais medidas legais e administrativas poderiam prevenir e punir mais efetivamente esses agentes envolvidos nesse tipo de fraude? Ciente que nós temos, o próprio Rafael acabou de falar, uma responsabilidade objetiva do próprio INSS de indenizar todos os contribuintes, todos os pensionistas, né, e aposentados por esse desconto indevido. Mas o que que nós teríamos de mecanismo eficaz e de natureza exemplar para que isso não mais acontecesse e, ao mesmo tempo, onde nós pudéssemos coibir esse mal feito? Bom, o Tribunal de Contas, na auditoria que tinha feito em 2023, ele já tinha alertado sobre esse aumento exponencial em relação ao aumento dos beneficiários se vincularem a entidades, né? E era um aumento muito grande e com muitos descontos. Então já tinha sido alertado, inclusive, ao governo em relação a essa questão do controle externo. O que falta, né, no INSS é um controle interno mais apurado, fora as questões criminais. Quando pergunto o que falta para que as pessoas efetivamente parem, estanquem, é realmente uma apuração séria na seara criminal, porque no Brasil, né, a gente tem como as punições não só do direito administrativo sancionador, que são as punições administrativas, mas as punições na seara penal são as que as pessoas praticamente mais temem. Apesar de, quando você tem uma punição na seara penal, a depender de como é o trâmite, você tem talvez mais garantias do que quando acontece no direito administrativo sancionador. Então, as duas searas são separadas e devem ter uma punição exemplar, tanto de um lado quanto do outro. O que eu chamo a atenção em relação a esse ponto, como eu falei agora da questão do controle externo do Tribunal de Contas, é que por qual motivo, aí nós devemos perguntar como sociedade, por qual motivo se perpetra, ficam por quanto tempo acontecendo questões, delitos como esse, numa entidade que nos é tão cara que é o INSS? Porque talvez sejam aquelas vozes invisíveis, né? Os velhinhos, aposentados, as pessoas, os hipossuficientes. Então, se não, a gente só fala sobre o déficit da Previdência e não vê as garantias e também assim uma gestão mais quase que empresarial do que acontece ali no INSS. Então, nós devemos nos perguntar assim, por qual motivo se demorou tanto para apurar, demorou tanto para poder. E agora a gente não pode deixar que a punição tenha a mesma demora, né? E a punição nas duas searas, tanto na seara administrativa como na seara criminal. E a sociedade cobrar mais.
né? Em vez de se falar só aos bordões de que o INSS, né, a Previdência é o grande déficit, né, que acontece. Então, toda vez que diz que é um grande déficit, tem que se provar aonde esses gargalos estão sendo estancados, e que não é o caso, né? Então, fica, pelo menos, a nossa conscientização em relação a isso. Por que motivo deixamos o INSS tão largado, né? É esse que é o grande mote. Verdade. Gonzalo, mais uma grande fraude no INSS, né? Dessa vez, parece que nós não aprendemos a lição. Nós tivemos um caso, de concessões de aposentadorias indevidas, nós tivemos desvios de aposentadorias aí milionárias, né? E nós continuamos tendo situações como essa cheios de órgãos, cheios de órgãos de fiscalização e ainda com os mesmos problemas. Como é que você vê isso e o que que a gente poderia fazer para, como sociedade, para evitar e fiscalizar melhor essas coisas? Tendência nossa, primeiro, a tendência da impunidade. Neste país, a impunidade graça. Segundo, aqui, de novo, nós estamos olhando para o criminoso final, que é o cara lá do INSS. Mas nós não estamos falando, e eu acho que essa é uma questão fundamental, daquele que aciona o crime, né? Os servidores públicos que permitiram que esse crime ocorresse foram pagos por alguém. Esse alguém são essas associações que não prestam, a rigor, nenhum tipo de serviço para os aposentados, mas são eles que corrompem. Então, o corrupto tem um corrompedor. Cadê a localização dessas associações e que preço essas associações irão pagar nesses casos? Porque eles corromperam. Nós não podemos esquecer dessa outra face da moeda, o corrompedor. E o corrompedor tem que ser submetido a penas talvez até maiores do que aquelas do corrupto. Nós não podemos esquecer desse outro pedaço, Miné. Perfeito. Alexandre, eu vou deixar você com a parte mais curiosa de todo esse tema, né? Como recuperar esses bilhões que passaram pelo ralo? A Polícia Federal, ela realizou diversas apreensões, sequestros, penhoras, bloqueios de bens. Ou seja, será que nós vamos conseguir recuperar parte desse dinheiro desviado? Lastimavelmente, eu não sou otimista em relação a isso. Primeiro, pelo volume. É um valor monumental que parece estar já escondido. Se não se conseguiu encontrar patrimônio na Lava Jato suficiente para recuperar tudo que foi roubado do país, se essas maiores empreiteiras, talvez algumas das maiores e mais ricas e poderosas empresas da América Latina, talvez do mundo, ninguém conseguiu encontrar, imagina pulverizado nesses sindicatos. Eu lamento muito dizer isso. Inclusive, claro que, como disse aqui a Vanessa, quem sofre são justamente os menos favorecidos que não têm força para fazer valer seus direitos, seus interesses, etc. Agora, de fato, e outro motivo, claro, também organização criminosa mesmo, porque começou no outro mandato do outro presidente, trocou-se toda a cúpula nem tinha Ministério do Trabalho no governo passado, foi criado de novo aqui, outro ministro, e tudo continuou, trocaram vários cargos, trocaram várias pessoas e não houve nenhuma bala, ao contrário, parece que aumentou. É, uma situação talvez seja, por exemplo, esse ministro, ele reconheceu que é o responsável por tudo. E o que ele está fazendo ainda lá no cargo? Como a gente já falou também. Ele reconheceu, foi quem indicou esse presidente aí, meu quase xará, que ele é responsável por tudo, etc, etc. Como é que um cidadão desse continua no cargo? De novo, como também falou o Gonzalo, o sentimento de impunidade. E aí me vem um outro assunto que poderia ser resolvido, me lembra o Leviatã. Porque o Estado, quando quer, ele funciona.
como funciona na Receita Federal. Para arrecadar, ele funciona exemplarmente melhor que em muitos países do primeiro mundo, desenvolvidos, europeus, ocidentais, por aí. Mas quando não tem o interesse, é essa dificuldade, já foi falada pelo Rafael, pela própria Vanessa, de ter instrumentos tecnológicos para resolver. Ah, tudo se resume, na minha opinião, da falta de vontade política. Dizem, eu ouvi hoje na Band News FM, vindo aqui para o escritório, que é um orçamento de todos os ministérios. O orçamento do Ministério da Previdência é superior ao do Ministério da Estrutura, Infraestrutura. Então, é um dos ministérios mais, historicamente, mais procurados, mais desejados, que existem exatamente por isso. É um orçamento muito grande e não tem nenhum controle. Dá para resolver, mas muda governo, entram novas pessoas, não muda nada. Então, enfim, eu estou muito desesperançoso que isso vá representar algo para essas pessoas que perderam esse dinheiro todo. Vão encher a Justiça Federal com um processo como isso, não vai chegar ao que se deseja. Infelizmente, lamento muito mesmo. Quem lembra do caso Georgina, desculpa, mas assim, É né? verdade, eu lembrei dele, Pois então, viu? ela Alguém também se foi lembra presa. da Georgina, e Eu né? lembrei do caso Georgina, foi exatamente, Vanessa. Eu sabia que você ia se recordar, É, que ela é do Rio, né? De certa é do forma, Rio, ela é foram do cento e Rio. vinte e oito milhões de dólares, só ela. Só ela, Ela, só exatamente. Então, assim, a gente não aprender, a gente já aprendeu já, né, doutor Alexandre, né? Já É devia verdade. ter aprendido como ter mecanismos de Sim, controle, né? não E é dúvida disso. engraçado isso, desculpa pegar, mas é engraçado como é que o Ministério que cuida dos pobres, né, e que todo mundo fala que o 10 da Previdência é tão Sim, disputado, Pois é. né? eu concordo. Lamentável, né? Lamento concordar, eu queria não concordar. Lamentável. Rafael, ainda dentro dessas notícias tristes, né? Um projeto de lei aprovado pelo Congresso e enviado à sanção presidencial tem causado forte repercussão. O motivo, um jabuti legislativo no jargão político, ou seja, uma brecha que pode levar a restringir o acesso público aos salários de juízes, promotores e procuradores do Ministério Público, limitando desta forma a transparência. Segundo esse levantamento da Folha de São Paulo, só no Tribunal de Justiça existem valores e penduricalhos que beiram a 700 milhões de reais em apenas 3 meses. Certamente isso deve contemplar pagamentos de licenças-prêmios, pagamentos de férias acumulados, entre outras situações que, se explicados, não consistiriam num excesso ou num desvio. Mas como você vê essa situação envolvendo essa não transparência, né? Essa não divulgação detalhada dos salários no serviço público? Como é que você enxerga isso? Eu não vejo com bons olhos, né? Quando a gente analisa tanta discussão sobre a transparência salarial no setor público, né, quanto o aumento dos chamados penduricalhos no judiciário, é fundamental adotarmos aí uma postura equilibrada, né, e de respeito com o diálogo institucional e ao interesse público, né? Porque a transparência, ela é o princípio consagrado em nossa Constituição fundamental, na nossa Constituição federal, né, para a sociedade democrática, né? Então, especialmente no setor público. Então, ela garante, né, não apenas o controle social, mas ela também fortalece a confiança entre as instituições e as pessoas, né? E em tempos de desafios econômicos, né, como nós estamos vivendo já há algum bom tempo, diga-se de passagem, quando toda a sociedade, né, está passando por um momento de ajuste, é ainda mais importante que se tenha uma clareza sobre as decisões que envolvem o uso de recursos públicos. Ao mesmo tempo,
talvez seja prudente reconhecer as características específicas e as responsabilidades únicas das carreiras do Ministério Público, né, do Judiciário, né, que muitas vezes elas enfrentam pressões, riscos, exigências profissionais, né, e o debate sobre esses benefícios, né, remunerações acima do teto da Constituição Federal, ela de fato tem que ser feito com muita transparência, né, dentro dos limites constitucionais, sempre observando aí o princípio da moralidade administrativa, né? Verdade. É, Gonzalo, nós tivemos um caso bastante recente envolvendo uma questão que seria de natureza racial, né? Nós tivemos no shopping, me parece que no shopping Higienópolis, Pátio de Higienópolis, uma abordagem de um segurança que teria abordado uma moça que estava acompanhada por dois rapazes, dois amigos negros, né? Sendo que ela teria sido abordada perguntando se ela estava em segurança, né? Eu queria que você fizesse uma análise a respeito disso, sobre essa questão envolvendo esse preconceito, que na realidade ele é estrutural, para que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso. Bom, veja, se fossem três brancos, ele não perguntaria nada. Então, como eram dois negros e uma mulher branca, ele perguntou. É um crime racista, um crime racial, não tenho dúvida nenhuma disso. E enquanto a nossa sociedade continuar ostentando esse tipo de comportamento que é do racismo estrutural, nós não vamos conseguir diminuir esse problema terrível das pessoas acharem que a cor da pele muda alguma coisa na nossa capacidade de participar da sociedade. Eu acho que nós não podemos, de maneira alguma, aceitar esse tipo de comportamento. Nós, fomos educados, treinados a pensar no racismo estrutural, né? Quer dizer, se eu não me policio, tudo aquilo que me foi colocado na cabeça quando eu era criança me levará a ser um racista estrutural, né? Mas eu tenho que me policiar para que aquelas coisas que foram ensinadas, inclusive pelos meus pais, que eram pessoas muito boas, mas eles eram racistas, né? Todo mundo era racista. Nós temos que mudar essa condição. E essa condição só muda ao longo de anos. Nós temos que criar uma nova cultura. E com isso, então, nós não podemos, de maneira alguma, permitir que esse tipo de comportamento exista. E certamente vamos ter algumas pessoas que, no meio do caminho, vão se considerar injustiçadas, né? Esse policial, sei lá o que, segurança do shopping, vai se considerar injustiçado, porque ele estava tentando fazer o bem para a moça, pensando na segurança dela. Mas não é desse jeito, nós temos que mudar essa condição. E só se muda essa condição com algum tipo de punibilidade, muita educação e com algum tipo de punibilidade. Verdade. Alexandre, ainda dentro desse mesmo tema, né, como você enxerga o papel da educação, né, e das instituições privadas diante desses episódios? Eu vou lhe dar um exemplo prático. Eu tinha um afilhado que necessitava apresentar-se com o meu afilhado para poder não ser parado e abordado enquanto conduzia um veículo, porque ele tinha uma cor diferente da cor branca, né? E aí eu pergunto para você, Alexandre, como é que a gente muda esse país e muda essa ideia? Na realidade, que não é uma questão apenas brasileira, é uma questão mundial. Bem,
Primeiro, eu faço minhas as palavras do Gonzalo, concordo integral e plenamente com tudo que ele disse. Inclusive no sentido que isso só vai mudar com investimentos maciços em educação e em cultura. E também com repercussões cíveis e criminais para toda e qualquer pessoa que se comporte assim. Vocês devem saber, recentemente, tem um filme de Hollywood que fala de um episódio realmente verídico, que era um músico muito famoso que era negro e contratou um homem branco para ser seu motorista e na turnê dele, lá não lembro o nome do filme, mas na turnê dele pelos Estados Unidos, é um país muito grande, toda hora o homem era parado, porque como é que pode um homem branco ser motorista do homem negro, está sendo sequestrado, eu sei lá o quê. Né? Pela sua expressão, você conhece esse filme, enfim. É um problema muito sério que tem que começar desde a infância, nas nossas casas, entre nossos amigos e no colégio. Agora, ah, um shopping como esse, que é um dos shoppings mais ricos, de maior elite na cidade de São Paulo, que já é elitista, poderia sim investir na qualificação desses seguranças. Parece que uma mulher não faz diferença, uma segurança. Ela certamente ela não foi instruída adequadamente, certamente não houve investimento para que ela saiba verificar alguma situação real de perigo, que saiba conversar com uma pessoa, não ser tão agressiva desse jeito. Se tivesse havido, ou se houvesse, não é só esse shopping, diga-se de passagem, em geral. Se houver também nas entidades privadas, como você perguntou, um investimento real, verdadeiro, no conhecimento da situação, na superação desses preconceitos, isso também se resolve. Mas o que também parece acontecer é que as contratações desses seguranças, não, cada um usa um nome ou eufemismo qualquer, é pelo preço. E se você contrata pessoas só pelo preço, não vai conseguir ter tanta qualidade assim. E se ainda assim não der treinamento adequado, isso vai se repetir. Porque eu tenho, na minha experiência como advogado, já ouvi de alguns empresários: olha, eu faço a conta. Essa indenização que vai vir aqui é ínfima em relação ao que teria que gastar para evitar que isso acontecesse, etc, etc. Também passa por um comportamento rigoroso do Ministério Público e do Judiciário em coibir esse tipo de situação. Mas, fundamentalmente, como tudo, na minha opinião, é cultura e educação. Coincidentemente, Alexandre, o bairro Higienópolis já possui todo um caráter de preconceito original, porque surge de uma situação em que pessoas eram vacinadas e pessoas não vacinadas, não é, Gonzalo? E aí isso gerou uma grande polêmica, já existe uma polêmica muito grande relacionada a isso, que nós tivemos outros casos excludentes, inclusive com associação do próprio bairro solicitando a não instalação de um metrô, né? Lembro De mesmo. um ponto de metrô. Então, que é algo bastante lamentável tudo isso, né? Então, de alguma forma, mais ainda deveriam ter o cuidado de excluir essa pecha, né? Esse preconceito contra o próprio bairro, né? Mas vamos evoluir um pouquinho, vamos falar sobre mais um tema bastante interessante, que era o relacionado à questão da política anticorrupção, né? Nós tivemos um caso bastante emblemático também, envolvendo o senador Alexandre Giordano, MDB São Paulo, que ganhou repercussão. Ele destinou 3 milhões em emendas PIX para que a prefeitura do município de Morungaba, cidade a 113 quilômetros da capital paulista, pudesse realizar melhorias em uma estrada de acesso direto ao seu próprio hotel, né?
a prática reacende um debate sobre o uso dos recursos públicos e interesses pessoais. Vanessa, como é que você vê essa conduta, né? E há elementos suficientes para configurar uma improbidade ou um conflito de interesses? Especificamente, né, esse caso, apesar da gente já ter modificado lá o artigo 10 da Lei de Propriedade em relação aos princípios, né, não tem a condenação, mas com certeza é um caso que merece uma apuração mais acurada, né, tanto do Ministério Público como, inclusive, os órgãos de controle. Aí eu trago um pouco também uma discussão em relação às próprias emendas PIX, né, porque não só no Supremo nós tivemos um grande julgamento sobre a questão da transparência, o Senado editou recentemente uma nova resolução adequando as normas, né, algumas normas que foram ditadas, inclusive para o ministro Flávio Dino, para que fossem feitas novas, né, como serão feitas novas emendas em relação ao PIX, e a gente tem, inclusive, alguns controles sociais como central de emendas, né, para os ouvintes que podem, assim, comparar também como é que estão sendo feitas as emendas. Então, assim, não só o caso específico, né, que é um caso que a gente tem que colocar emblemático, sobre o questionamento das emendas PIX, mas a gente tem que pensar nas emendas PIX como uma forma geral, como uma forma, inclusive, do próprio parlamento participar. Eu não sou particularmente contrária, né? Eu sou professor de direito financeiro às emendas PIX, mas que elas tenham um maior controle. Porque as emendas PIX, de uma forma ou outra, é um instrumento, né, constitucional, que foi colocado na Constituição, um instrumento constitucional de uma participação mais efetiva do parlamento no orçamento e na execução orçamentária, né, que antes, né, nós tínhamos o orçamento era mais voltado ao executivo, como ele fazia as suas destinações, e diríamos assim, a cadeira de negócio, se assim podemos dizer, acontecia-se só lá dentro, né, da sala, né, de uma sala restrita, e agora a gente está no parlamento. Então, o que a gente tem que ampliar são as formas de controle em relação a essas emendas PIX e também as formas de controle da execução. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que fez uma cartilha de como é que seriam esses controles, como é que é a forma de execução. Isso deveria ser replicado nos outros tribunais também. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos as emendas PIX já estaduais também, né, sendo executadas. E particularmente na secretaria onde eu sou procuradora do Estado-chefe, sou procuradora de Estado-chefe na Secretaria de Esportes, então os projetos que vão ser, nós vamos analisar os projetos, a parte jurídica, e fiquei feliz em ver que a subsecretária, inclusive, ela está fazendo, ela vê se os projetos são viáveis e devolve para o próprio parlamentar se tiver que ter algum ajuste em relação aos projetos. Então, essa forma de diálogo, né, entre o órgão executor e quem envia a emenda é essencial não só na parte prévia, como também a análise dos órgãos de controle a posterior. Então, o que eu deixo, né, nesse caso específico, realmente é questionável, né? Não só questionável pela via que foi utilizada, mas também como vai ser a própria execução, pelo que eu li nas reportagens, é que teria, né, vários empresários, não só onde o hotel dele está, mas vários empresários pediram que fosse feita a revitalização. Então, né, existe essa questão, como eu disse, né, uma questão ética envolvida, mas também a gente tem que olhar as próprias execuções de todas as emendas, né? E mais ainda com um olhar mais acurado em relação a essa emenda, se ela realmente foi executada e que se ela atende o interesse público. Então, assim, o envolvimento, aí voltando a dois temas, desculpa, não foi chamada, mas assim, voltando a dois temas importantes que a gente está tratando no programa hoje, que tanto a questão da transparência em relação aos vencimentos, como a questão da questão racial também, porque eu sou muito a favor da transparência, sou muito a favor de que sejam publicados, talvez anonimizados, né, não tendo nome, mas que sejam os vencimentos, e é que a gente faça um discurso amplo sobre a questão dos vencimentos do judiciário. Não um discurso amplo só para dizer se é super salário ou não, mas assim, inclusive um paralelo quando você tem na iniciativa privada, com diretores jurídicos, com os PLs que acontecem. Então, assim, não queremos nós também é, ter um judiciário fraco, porque a despesa com o poder judiciário é uma despesa fundamental, né? Fundamental para a proteção da democracia. E todas as formas que forem exacerbadas devem ser controladas. Então, é muito importante essa transparência, nem que não tenha os nomes, mas é muito importante que tenha. E, claro, reservando o direito, né, das pessoas, enfim, do que são as verbas, do que acontece com as verbas, mas o debate tem que ser amplo, porque senão a gente acaba dizendo o seguinte, na verdade, os super salários são sempre dos servidores, né? A gente sempre fala assim, do servidor, mas é uma vítima identificável, porque ali a gente tem imposto de renda na fonte, aí você consegue ter essa vítima identificada. Agora,
se os super salários realmente estão nessa classe, né? Então, por isso que é importante a transparência, até para a proteção dos próprios, dessa classe que está sendo atingida. E em relação aí, Gonçalo, só terminando, me desculpa intrometer, mas em relação estruturalmente, em relação à questão que aconteceu no shopping, eu acho que você já vem mudando. O Gonçalo falou, realmente, nós estruturalmente fomos criados com uma percepção, né, equivocada. Eu me lembro quando teve o casamento da Meghan e do príncipe Harry, aí foi estampado na primeira página o casamento deles. As minhas filhas, que na época eram mais jovens, falaram assim: mãe, mas por que estão questionando tanto esse casamento? Ninguém fala, elas não falaram isso, porque ele, mas por que? Eu não estou entendendo aqui legal, mas por que que questionam tanto esse caso? Então eu fico feliz que eu acho que a gente está conseguindo passar para as próximas gerações essa mudança. Então, assim, fazendo um briefing, esses são as minhas opiniões, e claro, né, nesse caso específico, causa muita espécie, né? Essa destinação específica para um empreendimento particular. Vanessa, nós temos até casos envolvendo subtração de equipamentos, de tratores, de caminhões por prefeituras, né, para utilização em terras particulares. Existem situações, desvios absolutamente enormes. Eu acho que tudo acaba esbarrando na questão da educação. Eu acho que o país precisa desenvolver essa prevenção, isso como algo fundamental. Mas eu quero agradecer aqui a participação do Gonçalo, do Alexandre, do Rafael e de você, Vanessa. Nós fizemos um programa espetacular. Eu conclamo aqui todos os nossos ouvintes internautas, os nossos ouvintes da Rádio 365, e os nossos internautas que nos acompanhem no nosso canal INAC, pelo YouTube, se inscrevendo, dando seu like. É sempre um prazer estar aqui discutindo temas tão importantes. Então, continue ligado ao canal INAC e até a próxima edição. Grande abraço a todos.